Graça e paz a todos os seminaristas do nosso curso teológico do IBBC, turma 2023, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar o nosso módulo 2023 com a nossa apostila de número 1, que traz a matéria de gramática da língua portuguesa. E para isso hoje nós já vamos adiantar bastante por um simples motivo. O nosso intuito, nosso objetivo com esse curso é trazer um pouco de conhecimento de teologia, mas como o português faz parte da grade curricular, nós vamos precisar fazer a prova e, por conta disso, nós vamos já dar uma boa adiantada no português para ver se a gente já no próximo fim de semana a gente faz essa prova para a gente entrar realmente no que nos interessa, que é a matéria de teologia. Amém? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa conduzir esse aprendizado, trazendo à mente de cada um de vocês o que é necessário para que se tenha um bom aproveitamento e que esse aproveitamento seja revertido para a glória de Deus. Amém? Nós começamos, então, qual a utilidade do português para o nosso ministério. Nós estamos vivendo tempos onde é necessário que ao pregarmos o Evangelho, ao aconselharmos, ao estar abençoando a vida de alguém com a palavra de Deus, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de cultura, porque hoje o número de informações que as pessoas recebem é muito grande, né? E a gente precisa ter um preparo um pouco melhor para poder discutir com as pessoas e poder apresentar o Evangelho, apresentar o nosso Jesus. Então, o português ele é de fundamental importância para a gente poder se expressar com clareza, fazendo com que as pessoas entendam o que nós estamos falando a respeito do nosso Deus. Amém? Nós começamos novo acordo ortográfico da língua portuguesa, nós vamos trabalhar sílabas. Então, nós vamos trabalhar a separação silábica e na separação silábica as palavras estão divididas em sílabas. Essa divisão, ela aparece a partir da soletração, ou seja, apresentando o som total das letras que formam cada sílaba, cada uma de uma vez. Usa-se o hífen, que é um traço, para marcar a separação silábica. Exemplo: amigos, pedra, Jerusalém, ouvidos, tudo separadinho com um hífen para a gente poder ter o número de sílabas. As sílabas são classificadas de acordo com o seu número. Monossílabos são palavras, são sílabas com uma única sílaba. São palavras com uma única sílaba, por exemplo, pão, fé, mãos, são palavras monossilábicas. Dissílabos, duas sílabas, exemplo, rocha, laço ou ira. Três sílabas é trissílabo, exemplo, coração, injusto. Polissílabos são palavras com mais de 3 sílabas. Tá? Exemplo, incredulidade, mandamentos e etc. Encontros silábicos. Nós estamos na página de número 21, para vocês não perderem e acompanharem. O segundo tópico é encontros silábicos. Encontro de duas ou mais vogais dentro da mesma palavra. Podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Mas se tem duas vogais juntas, mesmo que estejam em sílabas diferentes, a gente tem aí um encontro silábico. E vejamos alguns exemplos. O encontro de dois jovens na rua e um fala para o outro, ei, nós temos aqui um encontro silábico. Temos um encontro vocálico, perdão, com a palavra e a palavra i, duas vogais. Ou, então, e aí, meu?
A gente tem aí no aí, duas vogais juntas, e no meu, duas vogais juntas, o E e o U. Ditongo são quando as vogais se juntam na mesma sílaba. Exemplo, Páscoa. Então, as vogais O e A estão na mesma sílaba. Aí trata-se, então, de um ditongo, tá? Tem mais alguns exemplos que vocês vão dar uma olhada. Tritongos são 3 vogais numa mesma sílaba. Quando 3 vogais estão numa mesma sílaba, então nós estamos tratando de um tritongo. Por exemplo, lembrando-se, Pedro disse a Jesus, mestre, vê, e aí entra o tritongo. A figueira, então no gueira nós temos aí o E, o U, o E e o I junto. Isso é um tritongo, ok? Próximo ponto, hiato. Quando as vogais se encontram em sílabas diferentes, embora estejam em sequência. Saúdem todos os irmãos com um beijo. Esse saúdem, ela tem aí, são 3 sílabas, e o U está separado do A, e aí nesse caso a gente tem um hiato. Quando as vogais elas se encontram em sílabas diferentes, a gente tem aí um hiato. Okay? Isso é mais para relembrar, todos os irmãos passaram por isso, eu passei muito tempo atrás, é mais para a gente relembrar e para na hora que tiver dúvida a respeito, estiver escrevendo, preparando uma mensagem, alguma coisa, você tem o material em mãos para dar uma relembrada. Encontros consonantais e dígrafos. Encontro consonantal, quando 2 ou mais consoantes sem vogal intermediária, esse encontro pode ocorrer na mesma sílaba ou não. Não são comuns, são inseparáveis no início da sílaba e criam uma pronúncia difícil. São eles GN, MN, PN, PS, PT, TM, consoante mais L ou R. Exemplos. Nós temos aí alguns. Gnomo, GN. Anamnese, MN. Pneu, PN. Psicologia, PS. Atmosfera, TM. Réptil, PT. Advogado, DV. Abduzir, BD. Então, exemplos de encontros consonantais. Ok? O dígrafo é o grupo de 2 letras que representam um único fonema. São dígrafos da língua portuguesa. LH, NH, CH, RR, SS, QU, seguido de E ou I. E GU, seguido de E ou I. SC com XC e XS, perdão. Tá? Existem também os dígrafos vocálicos formados pelas vogais nasais. AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN. Exemplos de dígrafos. Ovelha, a gente tem aí o LH. Crescimento, a gente tem o SC. Dinheiro, a gente tem o NH. E assim por diante. Regras para separar as sílabas. Não se separam os dígrafos. De maneira nenhuma, quando vai fazer a separação silábica, se os dígrafos são com CH, com LH, com NH, com QU ou com GU, não se separa. Exemplos. Aguilhão. A gente tem aí o LH. Quinhão, a gente tem o NH. Guisado, a gente tem aqui o I. Né? Então, nós temos o GUI que forma esse dígrafo, ok? Separam-se os dígrafos. E aqui, nesse caso, se separam os dígrafos. RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. Exemplo, excesso. A gente separa o XC. Florescer,
a gente separa o SC e assim por diante. Separam-se as vogais idênticas, quando a gente tem duas vogais juntas num dígrafo, e os grupos consonantais. Por exemplo, Caatinga, a gente tem aí o grupo consonantal NG e o KA, a gente separa as vogais. Tá? Reestruturar, nós temos aí também as vogais EE separadas. Niilismo, nós temos aí também os dois Is separados e assim por diante. Separam-se todos os vocábulos em que há encontro vocálico quando ocorrer hiato, como em dia, por exemplo, ou sua. São o encontro de duas vogais e quando a gente vai fazer a separação silábica, a gente faz a separação das vogais, ok? Aqueles em que claramente ocorre o ditongo, como em caixa, em peito e oleiro, ok? Há vocábulos em que ocorrem encontros, aí, aê, aí, aô, aú, eá, e assim por diante, que são pronunciados ora como hiato, ora como ditongo. Alguns exemplos: enraizar ou enraizar, caos ou caos, abaulado ou abaulado. E temos aqui alguns exemplos. Com os prefixos des, diz, trans, sub e sob, não haverá separação quando uma sílaba terminar em consoante.